paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que vamos estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, lição de número 9, com o tema Vivendo o Fervor Espiritual. Texto áureo encontramos na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que nos diz: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Verdade prática: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. Viver no Espírito, cheio deste Espírito, tem, portanto, esses dois significados, como nós já estudamos em uma lição anterior e também estaremos vendo aqui novamente. Objetivo geral desta lição: mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Os nossos objetivos específicos são três, como sempre. O primeiro, destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Segundo, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. Terceiro, prevenir a respeito da frieza espiritual. Portanto, estes aqui são os objetivos específicos que nós estaremos estudando em cada um dos tópicos desta lição. Como introdução para esta lição, nós temos o seguinte: a expressão "todos foram cheios do Espírito Santo", em Atos capítulo 2, versículo 4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso nós já estudamos na lição 3, mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito Santo indica também viver a plenitude do fervor do Espírito. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal, que é a nossa teologia assembleana, que traz os verdadeiros ensinamentos bíblicos para os amados irmãos acerca de um pentecostalismo chamado clássico, que certamente os irmãos já conhecem muito bem. O primeiro tópico da lição traz o seguinte tema: a importância da devoção pela palavra e oração. Precisamos viver esta vida de devoção através da palavra, da leitura, do conhecimento, do estudo sistemático da palavra de Deus, e não descuidando também da oração, que é importante tanto para nossas vidas, não é? O primeiro item diz o seguinte: a nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo, como o nosso apreço para com a oração. Mateus 26:41, o amor pela palavra, amamos a palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 119, o verso 97, e o apego ao jejum, a leitura bíblica, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Tudo isso, queridos irmãos, é válido e espiritualmente salutar para a vida cristã, mas torna-se eficaz quando acompanhado da humildade, prudência e sabedoria. É lógico que para que nós tenhamos uma vida espiritual saudável, é preciso a santificação, é preciso humildade. O servo de Deus, o obreiro na casa do Senhor, é preciso ele ser humilde. Isso aqui não apenas dizer, falar de forma poética ou até mesmo eloquente em nossos púlpitos, mas isso é na prática. Isso aqui é importante para a nossa devoção. A nossa prudência é para essas práticas. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de exibição. Isso aqui para mim é muito importante frisar aqui neste estudo, queridos irmãos. Tenhamos cuidado para que a nossa prática cristã não seja motivo de exibição, não é? Para
se promover de alguma forma, para ganhar notoriedade de alguma forma. Importa que o Senhor cresça, que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui nós vimos em primeiro lugar a questão da devoção. A devoção pela leitura da palavra, pela oração, deve ser feito através da santificação, através de uma vida humilde, humildade, prudência e sabedoria. Segundo item fala a oração e a palavra. A oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. A oração é importante na vida do crente. Não se concebe a ideia de um crente autêntico, verdadeiro, que não tenha os seus momentos devocionais de estudo, de aprendizado, da palavra de Deus, mas também os seus momentos de oração a sós com Deus. Não aquela oração que se faz publicamente, que não é errado fazer, deve ser feito também, orar uns pelos outros, orar nos cultos, em eventos públicos, não há nenhum problema, mas não devemos descuidar daquela oração particular em que você entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e fala com o Senhor teu Deus. Esta oração ela deve ser constante, ela deve ser contínua, não somente na igreja, não somente no quarto, mas em qualquer lugar que você estiver, você pode estar ligado com os céus através da oração. Glória a Deus. Essa prática particular deve ser espontânea e contínua na vida do crente. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 7, temos a exortação paulina, nos dizendo a orar sem cessar. Orai sem cessar. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes. Quer ver um homem prudente? É aquele que pauta as suas decisões dentro da palavra de Deus, baseada na palavra de Deus. Terceiro item fala o seguinte: o viver sabiamente. Aleluia. É preciso o crente procurar viver de maneira sábia, diante dos homens, diante da igreja, diante da sua família, que as suas atitudes glorifiquem, dignifiquem o nome do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes, e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Nós precisamos ter um padrão diferente, não andar como andam os nécios, aqueles que não têm entendimento da parte de Deus. O Senhor quer que nós vivamos esta prudência e andemos sabiamente diante dele. O quarto item fala aqui, remindo o tempo. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar melhor, o melhor possível do tempo. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, tempo no sentido de ocasião, de oportunidade. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Remir o tempo é aproveitar todo o tempo que o Senhor nos dá para falar do amor dele, da grandeza dele, proclamar as verdades do Senhor para aqueles que estão próximos de nós, porque nós não sabemos o tempo de vida que nós temos e quanto tempo haveremos de conviver com aquelas pessoas que estão próximos de nós. Então precisamos fazer o nosso melhor e dar o nosso melhor, remindo o tempo. Aproveite o tempo para falar de Jesus. Aproveite o tempo para buscar ao Senhor. Aproveite o tempo que Deus está te dando para estar mais próximo de Cristo, da sua palavra, do seu evangelho, e transmitir isto com muita ousadia para que outros também sejam alcançados pela graça do Senhor nosso Deus. Segundo tópico da lição fala sobre a importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica, ela não fica estática a partir da convenção. A partir do momento que você se converte, não quer dizer que o Espírito Santo
parou de trabalhar, de agir em você. Não fica estática, como uma estátua, parado. Não, é dinâmica, dia a dia, momento após momento. O Espírito Santo está agindo, ele está trabalhando e ele quer fazer algo extraordinário, aleluia, em você e através de você, para que o nome bendito do Deus eterno seja glorificado através da tua existência, querido irmão, querido amigo. A obra do Espírito Santo, ela não fica estática em nós, não, pois na expressão cheio do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, versículo 4. Esse cheio do Espírito Santo que aqui nós estamos falando é uma vida repleta da ação do Espírito Santo em nós, através do testemunho, através da nossa vida diária, através da nossa devoção, como nós já vimos, da leitura da palavra, da oração. O homem que tem a sua vida cheia do Espírito Santo, ele anda prudentemente, ele está remindo o tempo, ele anda sabiamente em todo momento da sua vida para com todos aqueles que lhe observam, para que o nome do Senhor seja glorificado. Uma vida cheia do Espírito Santo não é somente naqueles momentos de euforia, de alegria, de emoção que alguém tem em eventos e em certas localidades. Não, uma vida cheia do Espírito Santo, ela reflete no seu comportamento diário, cotidiano, com a família, na escola, no trabalho, aonde você estiver. Vamos aos itens do segundo tópico. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho. Há uma outra versão que diz assim, na Septuaginta, diz aqui, essa frase é como a Septuaginta traduz. A Septuaginta, para quem não sabe, foi a primeira tradução da Bíblia, não é, do Antigo Testamento, dos originais hebraico e aramaico, para o grego, que era a língua falada pela maior parte das pessoas na época de Jesus. Então, era traduzido assim: não olheis para o vinho. A palavra usada para contenda significa aqui também devassidão e dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Esta questão de embriagar-se, ser chegado ao vinho, ou olhar para o vinho, desejar viver uma vida de ébrio, que traz contenda, que traz dissolução, isso não condiz com a vida do crente, do servo de Deus, daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. No segundo item fala: mas enchei-vos do Espírito. Certa feita, ouvi um comentarista em um determinado livro falando que muitas vezes em nossas igrejas alguém é disciplinado, corrigido por não, ou melhor, por se embriagar, por estarem embriagados. E nunca se ouviu dizer que alguém foi corrigido ou disciplinado por não estar cheio do Espírito. Mas a mesma exortação que diz: não vos embriagueis com vinho, diz também: mas enchei-vos do Espírito. E aqui voltamos a dizer que esse ser cheio do Espírito aqui não é simplesmente a questão de uma alegria momentânea, temporária, ou até mesmo aqui não se refere ao batismo no Espírito Santo propriamente dito, mas uma vida guiada, conduzida pelo Espírito Santo, cheia de tal maneira que o eu desaparece e a vontade de Deus, o querer de Deus se manifesta na vida do homem. Mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. A ação do Espírito na vida cristã não é estática, não, nós somos renovados no nosso dia a dia, em cada momento do nosso viver. Essa experiência acontece aqui reiteradamente em nossos dias, e isso vem desde o Pentecostes. O Espírito Santo quer estar trabalhando e agindo todos os dias, em cada momento, em cada instante da nossa maneira de viver. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes. João capítulo 20, versículo 22, vemos quando Jesus assoprou sobre os discípulos, eles foram cheios do Espírito. Eles já tinham o Espírito antes do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eles também já eram salvos. Lucas capítulo 10, versículo 10 nos atesta isso. Portanto, todos os crentes em Jesus, pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não batizados,
tem o Espírito Santo na sua vida. Por quê? É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É através da pessoa gloriosa do Espírito Santo que tomamos conhecimento da verdade e somos convertidos a Cristo. A obra redentora é efetuada em nós através da presença gloriosa do Espírito Santo, quando trabalha na conversão, na santificação na vida do crente. O apóstolo se refere aqui à plenitude do Espírito, enchei-vos do Espírito, que é característica típica dos pentecostais. O crente pentecostal que crê na atualidade dos dons espirituais, ele vive uma vida cheia do Espírito Santo, não só no batismo, mas em todo momento do seu viver. Terceiro item fala, não confundir com o batismo no Espírito Santo. O ser cheio do Espírito Santo, citado aqui em Efésios 5, nós não podemos confundir com o ser cheio do Espírito Santo, citado lá em Atos capítulo 2. Isso já foi estudado, como já falamos, na lição de número 3, em outras passagens cheios do Espírito Santo, diz respeito ao batismo no Espírito Santo, em Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 9, versículo 17, mas não é o caso aqui de Efésios capítulo 5, versículo 18. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. O agir do Espírito na conversão do homem é uma, e o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, é outra ação do Espírito nas nossas vidas. O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Sempre falamos disso aqui nos nossos estudos. É importante sempre que alguém citar um texto bíblico, os irmãos compreender, buscar entender o contexto. O contexto são os versículos e às vezes até capítulos antes daquele que você está lendo, e os posteriores também, para saber de que se trata aquele texto ali. Então, para entender o que é ser cheio do Espírito Santo, segundo nós lemos lá em Atos capítulo 2, versículo 4, é preciso ler o capítulo 2 de Atos. Se queremos entender aqui o que é ser cheio do Espírito Santo, segundo nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo de número 18, devemos ler os versículos anteriores e posteriores para entender melhor o que o apóstolo está nos ensinando aqui. O significado desta palavra é preciso nós entendermos o contexto. Observe a frase, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4:8, ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo a expressão mostra a dinâmica do Espírito Santo na vida do apóstolo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 13, o versículo 9, fala de alguém já batizado no Espírito Santo, que podemos ver isso lá no capítulo 9, versículos 17 e 18, e é evidente que cheio do Espírito Santo se refere à plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Preste atenção, querido irmão e amigo, no que eu vou falar agora, isso aqui é importante. Eu já ouvi muitos irmãos e até mesmo membros do ministério, de várias classes do ministério, orando para que outra pessoa receba o Espírito Santo, a porção dobrada do Espírito Santo dentro da vida dele, né? Eu acho que falta um entendimento aí, queridos irmãos. O Espírito Santo é Deus. Como se fosse necessário dobrar o poder do próprio Deus, que já é infinito, é todo poderoso. Ele já é todo poderoso. Então não é correto esse tipo de oração, orar para que alguém receba na vida dele, né, o poder dobrado, a porção dobrada, a glória dobrada, né, que há no Espírito Santo sobre a vida dele. É como se ele tivesse o poder de 2 Espíritos Santos, como se isso fosse possível ou necessário. Parece uma coisa assim absurda de se falar, mas certamente os irmãos estão entendendo e já ouviram alguém falar isso também. Então nós não podemos confundir estas duas coisas, né, como nós já vimos aqui. Uma coisa é o ser cheio do Espírito Santo, quando no ato do batismo, e outra é esta presença, plenitude do Espírito Santo agindo e atuando na vida de cada crente. O terceiro tópico da nossa lição fala o seguinte: vigilantes contra a frieza espiritual. O servo de Deus deve estar sempre vigilante contra
a frieza espiritual. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo de diáconos, dos 7 diáconos, era ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 2. Como identificar alguém cheio do Espírito Santo? O apóstolo apresenta pelo menos 3 características para que alguém seja visto como cheio do Espírito Santo. Qual a primeira característica de alguém cheio do Espírito Santo? O testemunho transbordante. Aquele que é cheio do Espírito Santo, a sua vida declara que Deus está dentro dele, do seu coração. E isto transparece para outras pessoas. Ainda nós vemos aqui uma vida de gratidão. O crente cheio do Espírito Santo, ele não pode viver murmurando o tempo todo. Nunca está bem. Eu bato muito nessa tecla, queridos irmãos. Pessoas crentes, servos de Deus, que nunca tem motivo de agradecer, de gratidão. É certo que passamos por lutas, por tribulações e adversidades na nossa vida, mas o crente, ele pode, pela fé, dizer: está bem, está tudo bem. Em algum momento da sua vida vai estar bem, mas há pessoas que nunca demonstram essa gratidão, nunca está bem. Alguém sempre diz: está mais ou menos, vou levando e tal, e usa outras expressões que não convém nem citar aqui aos amados irmãos. Demonstre gratidão na sua vida. E por último aqui a submissão. Irmãos, como isto aqui é algo atual. Como é importante os nossos amados irmãos, obreiros, servos de Deus, aprender sobre a submissão. Não submissão para pregar para os outros, não submissão para dizer fulano precisa dela, não, mas submissão na sua maneira de viver, na sua atitude, até mesmo na sua fala, na sua maneira de falar, de tratar os outros. Isto aqui é muito importante. O primeiro item fala, portanto, do testemunho transbordante. É um sinal evidente. Os cânticos são a expressão de alegria, de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. O crente, servo de Deus, ele tem que ter esse testemunho de louvor, de adoração a Deus. Quantas pessoas foram tocadas pela palavra, foram salvos, foram evangelizados e transformados através de um hino, um louvor direcionado a Deus. E cabe também dizer aqui aos irmãos que é difícil de tirar da mente das pessoas essa palavra que alguém vai cantar e diz: vou louvar um hino. Não, o louvor é para Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é para Deus. Você vai louvar a Deus com um hino, não é? Cantando o hino em louvor a Deus, mas não louvar o hino. Essa expressão louvar hino é errado. Você deve louvar a Deus. Então, no testemunho abundante, vem aí em primeiro lugar aqui o louvor. E depois fala também dos salmos. Salmos são os saltérios, o saltério de Israel, o livro dos salmos, aos quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje. Não é? O livro dos salmos é um livro muito usado. Cabe também dizer teologicamente aqui para os amados irmãos que muito ouvimos também falar quando se refere ao salmo. No livro dos salmos nós temos salmos e versos, diferentes dos demais livros que você cita, capítulo tal. No salmo não precisa dizer: eu vou ler o salmo capítulo 100. Não, diga: vou ler o salmo 100. Se for ler o salmo todo, então o livro é o livro dos salmos. Aí você vai ler o salmo 100. E se quiser ler apenas um dos versos, você diz verso tal. Assim fica correta a expressão quando citamos aqui o livro do Salmo, que é tão usado para nós. E aqui a nossa lição está lembrando que era um inário usado pelos nossos irmãos antigamente, que eram salmos inspirados por Deus, dado para o servo do Senhor através da inspiração divina, está no nosso cânon sagrado. Os cânticos espirituais, palavras, são aqui, vamos lá, os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no Espírito durante a adoração, são um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, como podemos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Cânticos espirituais são quando o Espírito Santo usa alguém, não é, com um cântico, uma melodia, transmitindo uma mensagem para alguém em termos de cântico, de louvor. E não é algo
premeditado ou decorado, você vai decorar, premeditar para poder fazer aquilo ali. Não, é algo que o Espírito Santo vai iluminar a sua mente naquele momento em que você vai louvar a Deus com cânticos espirituais. Não deve ser algo copiado, porque alguém fez, outro vai fazer. Deve ser algo realmente como uma manifestação espontânea do Espírito Santo de Deus na vida do crente, na vida do servo do Senhor. O segundo item do terceiro tópico fala da graça em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os crentes. Demonstrar gratidão, dar graças a Deus em tudo. Glória ao nome do Senhor Jesus. É o que a palavra do Senhor aqui nos orienta no texto aqui que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe. Isso aqui é importante. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja grato, agradeça ao Senhor pelas bênçãos, vitórias, as conquistas, os milagres, os livramentos. Nós já ouvimos o testemunho da irmã Celina Albuquerque, que foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo aqui no Brasil, no início da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E ela, alguém que a conheceu na sua velhice, já bem avançada em idade, deitada em uma rede, ela se balançava e às vezes passando por uma luta tão grande, ela começava a cantar, louvar a Deus. E alguém chegava: irmã Celina, a irmã está louvando a Deus em meio a uma tribulação, momento de enfermidade, esta luta que a irmã está passando. Ela disse: estou louvando a Deus porque eu sei que Deus me dará a vitória. Então já estou louvando, agradecendo ao Senhor pela vitória, pelo livramento, pela conquista que o Senhor vai nos dar. Que entendimento Deus deu àquela serva sua, não é, irmãos? Devemos ter este entendimento também, não é? Dar graças a Deus. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus. Isso aqui é maravilhoso. Onde o Espírito Santo aparece na vida do crente, do servo de Deus, logo haverá também gratidão. Isso devemos colocar em prática. E por último, a sujeição. O arrebatamento, o quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito. A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão se submeter às autoridades constituídas, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13, aos seus superiores hierárquicos, na hierarquia que nós temos dentro da nossa denominação, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 18, essa sujeição deve haver entre os irmãos da igreja. Também na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5, quando devemos nos sujeitar uns aos outros, não é? Reconhecer que o nosso irmão como superior a nós mesmos. Isso aqui é uma atitude de submissão, não aquela de orgulho, de querer ser maior do que o outro, achar que é melhor do que todo mundo. Não é o comportamento de um verdadeiro servo de Deus. Conclusão: o significado de encheios do Espírito é ter a vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da nossa vida, desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desse testemunho é possível observar quem é cheio do Espírito Santo. Portanto, este aqui foi o assunto da nossa lição de hoje: viver o fervor espiritual. Se o Senhor nos permitir, no próximo domingo estaremos estudando sobre o assunto: o Senhor Jesus Cristo cura hoje. Que Deus vos abençoe de uma maneira muito especial.
Se o amado irmão está aqui nos assistindo pela primeira vez, eu sou o pastor Jonas Freitas. O irmão pode se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber aí a notificação de novos vídeos quando formos postando aqui. O irmão também pode compartilhar e deixar o seu comentário. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus para todos. Vivamos uma vida no fervor espiritual.